Alô você. Alô você. Vamos chegar. Perceba bem. Vamos lá? Vamos lá, né? É isso aí. Intervalo do almoço aqui na DP. Intervalo do almoço. E aí eu vim aqui pra gente fazer uma síntese dos nossos comentários acerca do afastamento do delegado de polícia lá do caso do estupro de ação coletiva ocorrida lá no Rio de Janeiro. Perceba bem, convido os amigos, né? A gente vai fazer aqui uma síntese. Convida os amigos. Bacana, legal. Bacana, né? Convidando os amigos. Intervalo do almoço aqui. Eu parei para jogar um pouco duro com vocês. Vai convidando os amigos, né? Convida os amigos, coraçõezinhos. Coraçõezinhos. É isso aí. Legal. Delante focado. Coraçõezinhos aí. Bacana. Pessoal, o que acontece? Em apertada síntese, o que eu falei? Eu falei o seguinte: o princípio da imparcialidade, perceba bem, se aplica também em sede de investigação. Veja que o princípio da imparcialidade, né, aplicável aí ao processo penal, perceba que esse princípio ele afasta a questão da parcialidade do juiz. Arroba, professor Carlos Alfama, né? Na área, professor Carlos Alfama na área, joga muito duro, né? Vamos seguir aí o professor Carlos Alfama. Em breve o pessoal tá pedindo, né? Vai ter um aulão aí, Ailton Zucchi e professor Alfama aí no DF. A gente vai jogar duro, né, Alfama? Alfama joga duro, eu gosto de assistir as lives dele. É jovem, né? Jogando muito duro aí no direito penal, direito processual penal. Bacana. Então, o Alfama, eu estava falando o seguinte: o princípio processual, perceba, o princípio processual, né, que trabalha aí da imparcialidade do juiz, perceba bem, veja que ele também se aplica em sede de inquérito policial. Ou seja, o delegado de polícia ele também deve ser imparcial. E eu falava ontem que o direito penal ele homenageia tanto a imparcialidade, né, que no seu bojo ele trouxe lá um mecanismo, eu vou chamar de procedimento incidental, né, às exceções, né? Exceção é um procedimento incidental para você questionar a parcialidade do juiz, né? Então, por exemplo, lá no artigo 95, inciso 1, ele fala lá da exceção de suspeição, não é isso? Pois bem, e aí eu falei, Alfama, que você pode arguir suspeição em relação ao juiz, não é isso? Conforme determina lá o artigo 254 CPP. Ele traz as situações em que o juiz, né, ele entra lá na órbita da suspeição, ou seja, a parcialidade dele é questionada. 253. E perceba bem que no 254, salvo engano, 253, 254, né? Ele fala da imparcialidade da suspeição do juiz, né? Eu acho que é 254 sim, salvo engano, mas perceba, o 258 já faz referência ao Ministério Público, dizendo que os casos de suspeição, impedimento referente ao juiz de direito, perceba bem, se aplica também ao promotor de justiça. Então, o processo penal ele quer um promotor imparcial. Bacana? Pois bem, e aí, Alfama, eu falei, e em relação ao delegado de polícia, professor, você falou que 254, tá aí, matei, né? 254, fala lá dos casos de suspeição do juiz, bacana, Marcos. Então, perceba bem no que se refere ao delegado de polícia, porque, professor, você falou que o delegado também tem que ser imparcial. Ora, e aí, como é que se trabalha isso, né? Será que eu posso pôr uma suspeição em relação ao delegado, uma exceção de suspeição em relação ao delegado? Perceba bem, você vai lá no artigo 107 e você vai verificar que não é possível opor aí uma exceção de suspeição ao delegado de polícia. O próprio artigo diz isso. Porém, o delegado, ele se vendo, né, em uma das situações elencadas lá no 254, né, perceba bem, por analogia, né, ele tem que se declarar suspeito. Bacana? Tranquilo. Então, eu falei o seguinte: lá na Lei 2.830, essa Lei 2.830 é a lei que homenageia a autonomia e a independência do delegado de polícia. Perceba bem que a lei, inclusive, diz o seguinte: o delegado de polícia, para ser movimentado de uma delegacia, perceba, deve necessariamente o ato ser
fundamentado. Ora, se a mudança de delegacia pressupõe a fundamentação de ato, claro também que a retirada de um inquérito policial das mãos de um delegado de polícia que está tocando aquele inquérito policial, perceba, a meu ver, também deve ser fundamentada. Veja, uma coisa é você tirar esse inquérito policial das mãos de um delegado e passar para uma delegacia especializada. Olha que a administração pública ela tem essa discricionariedade. E é até razoável, né? Uma delegacia que tem experiência na apuração de determinado delito, que se encontra, de repente, na mão de um delegado de polícia, veja que pode essa delegacia especializada puxar, né? Avocar esse inquérito para que essa delegacia venha tocar esse inquérito. Ou o delegado se encontra em uma daquelas situações de suspeição, né? Lá prevista para o juiz, perceba que o delegado, aí ele é um delegado parcial, então é razoável também retirada desse inquérito das mãos desse delegado. Perceba que o rol do 254, que trata lá da suspeição, olha que o entendimento majoritário firme no sentido que aquele rol é exemplificativo e não taxativo, beleza? É exemplificativo, né? Me parece que na outra transmissão, parece que eu troquei um pouco as bolas, mas depois eu acertei na transmissão, mas eu estou acertando aqui com vocês. Os casos de suspeição, o rol é exemplificativo e não taxativo, legal? Agora, os casos de impedimento, a melhor doutrina defende que nos casos de impedimento o rol é taxativo. Bacana? Tranquilo, então. E aí eu falei para vocês o seguinte, olha, se a Lei 2.830, ela homenageia a independência do delegado de polícia, né, autonomia, perceba, se esse inquérito saiu das mãos desse delegado sem qualquer fundamentação, eis que há sim uma ofensa à Lei 2.830. Eis que essa retirada ofende a legislação, beleza? Ofende a norma. Bacana? Porque, perceba, olha que você tem situações na legislação processual, né, que podem ensejar essa retirada do inquérito da mão do delegado de polícia. Ou seja, quando aquele delegado de polícia ele veste a capa da parcialidade, legal? Agora, se o delegado ele não se mostrou parcial, né, ele continua imparcial, né, ele está tocando um inquérito, veja que não há razoabilidade nenhuma para a retirada desse inquérito das mãos desse delegado. Perceba, veja que qualquer ato que não seja fundamentado, perceba bem, eu entendo que ofende a Lei 2.830. Bacana? Tranquilo? E eu digo mais, isso é uma tese minha, Eu entendo que a retirada de um inquérito das mãos de um delegado, em que esse delegado não se mostra imparcial, esse delegado não se mostra parcial, né? Eu entendo que esse delegado pode lançar mão do MS. Legal? Meu entendimento que ele pode lançar mão de mandado de segurança, seu direito líquido e certo de exercer a sua função, perceba bem, Lei 2.830, preserva a autonomia. No meu entendimento, ele pode lançar mão do MS, olha o professor Aruba Carlos Alfama concordando comigo, né? Olha que isso é a minha tese, No meu entendimento, ele pode lançar mão da Lei 2.830, no sentido, né, para aí preservar a sua autonomia, a sua prerrogativa, que ali assim proporciona. Bacana? Tranquilo? A administração pública ela tem a discricionariedade? Tem, mas veja que é uma discricionariedade regrada. Ou seja, é uma discricionariedade dentro da órbita da razoabilidade. Não pode tirar um inquérito de um delegado de polícia sem qualquer fundamentação. Por que aquele delegado ele não pode continuar com a investigação? Ele não pode continuar com a investigação porque ele é parcial. Como assim? Ele é amigo da vítima. Tá, beleza. Ele não, né? Ele entra em uma das situações lá do 254. Bacana, inclusive ele tinha que se declarar suspeito. Entendi. Nós retiramos esse inquérito porque vai para uma delegacia mais especializada, né? Veja que a delegacia especializada ela tem um melhor preparo nessa investigação. Sim, então a retirada é razoável. Agora, retirou o inquérito das mãos do delegado sem qualquer fundamentação, perceba bem, eu entendo que ele pode lançar mão de MS, mandado de segurança, para defender seu direito líquido e certo de tocar o inquérito policial dentro da sua autonomia e independência. Bacana? Aqui eu fiz um resumo. Ontem eu desenhei imagem, né? A gente trabalhou muito lá, falei da causa de suspeição, impedimentos e tal. E aqui eu fiz um resumo para também
tirar, né, todas as dúvidas que de repente ficaram na live anterior. Bacana? Tá? Então, ó, impedimento, rol taxativo e suspeição, o rol exemplificativo. Beleza? Não pode opor exceção de suspeição ao delegado de polícia, mas o delegado de polícia, se vendo suspeito, né, em uma das condições do 254, ou uma outra condição que ele entenda que ele é parcial, perceba, ele pode se declarar suspeito. Bacana? E, ao meu ver, se a administração pública essa retirada, né, essa retirada do inquérito policial das mãos do delegado sem qualquer fundamentação, eu entendo que ofende a prerrogativa do delegado de polícia de autonomia e independência. E, nesse sentido, ele tem um direito líquido e certo, né, de preservar esse direito. Então, o remédio, a meu ver, seria um mandado de segurança impetrado pelo próprio delegado de polícia. Meio que, né, porque aí a autoridade coautora vai ser o chefe de polícia, né? É um negócio meio que é difícil o cara jogar duro nesse sentido aí, porque é complicado, entendeu? Então, você vai verificar que muitas das vezes o delegado vai falar, não, tudo bem, a gente retirou, deixa de retirar, né? Porque você vai bater de frente, né, com o chefe de polícia, ele vai ser a autoridade coautora, né? A determinação foi de quem? Perceba. Então, no meu entendimento, é cabível aí um mandado de segurança, para preservar, né, esse direito líquido e certo. Bacana, então, pessoal, dei aqui uma desenhada, né, rápido, bacana, legal, bacana, tranquilo. No que se refere a adolescente, e aí perceba, eu falei isso também ontem, veja que ela tem 16 anos, né? Olha que se ela desejasse transar com 500, 200, 100 pessoas, não iria caracterizar o estupro. Por quê? Porque ela é maior de 14 e maior de 14, perceba bem, ou ela pode consentir com o ato. Bacana? Tá. Aí você tem que ficar esperto, né? Professor, mas olha só, se ela falar o seguinte, olha, eu aceito, né, transar com 150, mas eu tenho que estar na situação de entorpecida, né, dopada. Perceba bem que aí eu entendo que vai ocorrer o estupro. Professor, mas ela não concordou? Sim, mas na minha concepção ela tem que concordar antes e durante o ato. Antes e durante o ato. Porque, perceba, se ela está dopada, como você pode me garantir que ela está concordando, que ela continuou concordando com isso? Entenderam ou não? Porque se um homem, eu falei isso, o marido e a mulher, né, eles são casados. Bacana? Aí eles estão lá tendo relação sexual. Aí no meio da relação, a mulher falou, olha, tô cansada agora eu não quero mais. Veja que o consentimento dela foi até aquele ponto. Desde o momento que ela falou que não quero mais, não adianta ele forçar, né? Veja que não prevalece mais hoje o entendimento de que o marido tem o direito, né, ao sexo, não seria o que eu chamo de débito conjugal. Perceba bem que há 25 anos atrás o marido tinha sim o direito a ter a relação sexual. E se a mulher negasse, ele poderia, né, exercer esse direito, entre aspas, a força. Bacana? Ele estaria aí no exercício regular do direito. Perceba, isso há 25 anos atrás. Hoje não prospera mais esse entendimento. Marido e mulher iniciou a relação sexual, bacana, com consentimento, legal. Durante a relação, continuou o consentimento, bacana. Marido e mulher iniciou a relação sexual, legal. Durante a relação, se ela falar, não quero mais, ele continua, perceba bem que eu tenho estupro. Bacana, tranquilo. Então, o consentimento deve ser antes e durante o ato. Ora, se ela estava dopada, como você poderia dizer que ela estava consentindo, né? Então, tem esse detalhe. Legal? Bacana, então, pessoal, parei aqui na hora do almoço, apenas para dar uma dica aí para vocês, tá? Dar uma síntese que a gente falou ontem, para ceifar qualquer tipo de dúvidas aí que venha a aparecer. Bacana? É isso aí, bomba de corações, né? E eu tenho que falar para você, o pessoal que vai fazer perito, que o pessoal de Brasília, que vai fazer perito, pessoal de Brasília que vai fazer perito da Polícia Civil DF, vai fazer delegado ou agente da Polícia Civil de Pernambuco, você não pode deixar de ir no nosso aulão revisão. Bacana? O que eu fiz? Eu peguei esse aulão do dia 9, do 6, né? Presença do professor Kleber Masson, ele vai falar sobre direito penal, um tema aberto, mas eu e a professora Carolina Brasil, a gente vai fazer uma revisão baseada no edital da Polícia Civil do DF para perito e da Polícia Civil lá de Pernambuco. Bacana?
os principais temas de direito processual penal. Então vou falar só de jurisprudência, vou falar de processo, vou falar de inquérito policial, vou falar de prisão, vou falar de provas, tudo baseado na jurisprudência, interceptação, tá, os pontos mais importantes, o que mudou, que você tem que ficar ligado. Bacana, a professora Carolina Brasil vai bater muito em cima de direitos e garantias fundamentais, competência, ela está fazendo uma parada muito legal. Então, vai fazer esse aulão aqui em Brasília. Professor, onde vai ser esse aulão? Lá no auditório do IESB, Professor, como é que eu faço essa inscrição? Aí você tem que mandar, você tem que entrar no site www.caroline2nsbrasil.com.br. Joga aí pra mim, joga a hashtag não, joga pra mim, por favor, quem puder me ajudar, Caroline2N, isso, brasil.com.br. Esse endereço aí é para o nosso aulão aqui de Brasília, beleza? Tranquilo, nosso aulão aqui de Brasília. Tá, o pessoal está falando de vulnerabilidade transitória, você tem lá a decisão do STJ, eu já falei, né? Questão da vulnerabilidade transitória, ação penal pública condicionada à representação. Perceba que no caso dessa menina, a ação penal vai ser pública incondicionada. Por quê? Por causa da vulnerabilidade? Não. Por quê? Porque ela é menor de 18 anos. Bacana, porque se fosse questão da vulnerabilidade só, veja que seria mediante a representação, porque esse é o entendimento do STJ hoje. Legal, eu tenho uma live falando sobre isso. Legal. Bacana, então. Tranquilo. Bacana, então. Então, pessoal, esse aulão de Brasília é um aulão muito importante, tá? Dia 9 de junho, lá no auditório do IESB. Faça a sua inscrição. Beleza? Vou lá, então, né? Voltar aqui para os trabalhos. Tá certo? De vulnerável eu já falei aqui, né? Eu tenho uma live que eu tô falando só sobre esse caso do Rio, eu falo em relação à vulnerabilidade. Não tem transmissão online, é só presencial. Legal, então? Corre lá e faz sua inscrição. No que se refere ao... Desculpa. Por esse tempo. No que se refere ao aulão de Recife, dia 18 de junho. 18 de junho, aulão no Recife. A gente vai jogar muito duro. Legal? Bacana? Aulão lá no Recife, dia 18 de junho. Tá? Delta Pará, né? Me parece que essa semana sai. Delta Pará. E com certeza eu vou fazer um aulão premonição lá no Pará também, para jogar duro. Beleza? Tranquilo, então. Um abraço para vocês. Vamos lá. Vou fechar a live. Joga aí então a hashtag, o que você achou da aulinha aqui, né? Essa revisão rápida aqui. Você joga aí, né? Joga aí então. Joga aí. Delta Goiás ainda não tem informações. Vamos lá. Aí, ó. Apareceu um Zuc amigo aí, ó. Show de bola, ó. Aí, ó. Show de bola. Zuc Demolidor. Valeu, galera. Outro aulão no Rio a gente vai programar. Beleza? Tranquilo, desenhamos. É isso aí. Adelante. É isso aí. Não quer ir embora.